conversar sobre testes, né? Que testes que a gente... Quando que a gente precisa fazer testes, quando que a gente não precisa fazer testes. E outro assunto é a direção de arte e a pós-produção. Básico. Bom. Então, como combinado, é muito Uma assunto. semana. Mas eu acho que são assuntos, acho que, por outro lado, são assuntos que estão presentes em todos os filmes, né, independente de ser em formato digital. Acho que essa é um pouco a nossa conclusão também de ter pesquisado sobre isso. Mas então, Cássio, fala para a gente um pouco da experiência, um pouco do que a Vera colocou aí de questões. Fala para a gente um pouco do Som e Fúria. Antes de falar do Som e Fúria, eu queria falar do Plastic City, que é um filme que eu fiz no ano passado com chineses em São Paulo, e feito todo em digital com aquelas câmeras grandonas, acho que 2K, que o Lutz aluga. São umas câmeras que são construídas meio a... Do F950. Sony, né? Não tenho a menor ideia. Elas usam... É Sony HDW F950. São construídas meio assim, num chassi muito parecido com a daquelas Panavision pesadas assim. E Então, usa lentes de ela cinema é também? intercambiável entre as lentes todas de cinema 35. Entre as Panavision Prime, né? Isso, com zooms enormes assim. Isso, São câmeras isso. de dolly. Elas têm que trabalhar no dolly porque são realmente desconfortáveis, pesadas assim. Mas foi um processo muito interessante, porque dentro de uma outra maneira de fazer, o Som e Fúria foi feito por nós aqui, pelos profissionais daqui, dentro da nossa tradição de cinema, que eu acho que esse ritual ao redor da câmera, isso que a gente aprendeu a fazer em cinema, é que dá esse rigor e que acaba imprimindo lá. Quer dizer, então quando eu fui para fazer esse filme, eu fui com essa mesma disposição e vontade. Agora, os chineses, eles têm um approach muito diferente da gente, e as equipes funcionam de uma maneira um pouco diferenciada da nossa. Eles têm muita experiência já com isso e filmam o tempo inteiro com duas câmeras muito pesadas. Quer dizer, isso acaba fazendo um cinema mais pachorrento, assim, um cinema mais pesado. Então, ao contrário do que pode se imaginar, que o digital moderno, não sei o que, não, ele é um digital bastante acadêmico e pesado e com eixos clássicos, quer dizer, você não consegue usar muito. O que eu tenho a dizer em relação a isso foi que esse material todo eu vi projetado no festival. Projetado cinema, grande mesmo. Dificilmente alguém vai avaliar aquilo do ponto de vista, um filme digital, não dá para dizer. Não dá para dizer mesmo. Assim. Precisa ser muito rigoroso do ponto de vista técnico para falar, olha, realmente esse filme tem uma textura... Passou lotado, passou no Festival de Veneza sem o menor, ninguém comentou esse assunto. Não foi um aspecto assim, pro bem ou pelo mal, não era um assunto. Um filme totalmente feito em digital, exibido como cinema mainstream, ou cinema independente, mas não era cinema experimental, era um filme na competição. E isso me surpreendeu, Claro que eu cheguei para trabalhar com o chinês, tudo que eu pensei antes... China, né, cara, vermelho, vou usar uns vermelhos nesse filme, vai ser uma delícia. Aí, primeira conversa com o chinês, antes de eu falar o que eu achava, ele só falou o seguinte, só que vermelho não, hein, não bota vermelho, que vermelho fica uma merda no digital, então vermelho eu não quero, tá bom? Aí toda a minha teoria sobre a minha direção de arte foi por terra ali, né, falei, mas não pode logo vermelho no filme chinês, né, não pode verde no filme na Amazônia, sabe aquela coisa assim? O verde não, evita o verde. Eu falei, mas o que é legal da Liberdade é o vermelho, quer dizer, explorar esse negócio. E ele tinha muito medo, e eu acabei não percebendo isso no final, realmente qual que era o ruído que dava. Mas coisas do tipo cor de tijolo, essa cor da terracota, assim, ele corria que nem o Diabo da Cruz, assim, ele me fazia pintar tudo, assim, a gente foi filmar na favela, imagina, a favela, 50% é tijolo baiano, né? É laranja, não é outra cor. Eu só não gostei da parte de tijolo. Não, chinês. Vamos combinar. Escolhe o pedaço que você quer que eu pinto, mas a favela inteira não vai ter jeito. Lá em Paraisópolis. Engraçado assim, ó. Marcel Camus já tinha feito isso. Pintar a favela inteira. E aí essa experiência com a Red mudou muito. A Red é uma câmera muito compacta e prática de trabalhar. E o CCD é muito maior, né, Herbert?
O CMOS é bem grande. Que é É maior do que um fotograma 35mm. Então, isso é a plaquinha lá que é sensível, né? A retina... O sensor, que a gente chama o sensor. Electronic Retina, Digital Retina. É o sensor. É o CCD. E esse Não é o negócio... CCD, mas chama genérico. O sensor que aí se acessa Esse sensor. É o cara da censura. Mas... Sensor com S. Isso, tem que distinguir isso. Esse negócio do sensor ter esse mesmo tamanho e a lente ser igual à lente 35mm, ser a mesma, um jogo de lente. Então, as distâncias focais, quer dizer, a área da lente que a gente está utilizando o tempo todo é aquela que a gente está acostumado. Quer dizer, o look que está saindo, ou que ele está recebendo naquele sensor, é um look que a gente está muito habituado. Então, isso me deixou muito confortável desde o princípio de... está dentro da mesma linguagem do ponto de vista de lente, né, de distorção do espaço, perspectiva, profundidade de campo. Tudo isso está muito mais perto do que eu estou habituado do que o universo de vídeo, que é sempre um universo de vídeo... mais profundidade de campo. Que chapa mais e que tudo isso. A gente tomou algumas atitudes para correr um pouco desse sharpness, que é insuportável, né? E hoje, se qualquer um vai na FINAC ali também, entra, tem aquele filme lindo, se estiver passando naquele alta definição HD... Fica uma bosta, né? Estragou o negócio. A televisão é tão boa que o filme fica ruim. Eu prefiro continuar. Eu tenho a minha televisão de tubo lá, fica tudo ótimo na televisão de tubo. Nunca tem esse problema de alta sharpness. É sempre suave a imagem, smooth. Mas aí essa experiência com a Red começou com isso. Primeiro, uma familiaridade muito grande com o tipo de imagem que ela estava gerando. Depois, um outro aspecto, e agora eu estou fazendo o filme em 35 de novo, que eu estou sentindo muita falta, que é uma monitorização no set, que me deixa fazer meu trabalho de uma maneira muito mais objetiva e menos supondo. Quer dizer, aquilo que o Video Assist fez, né, do ponto de vista da direção para o cinema, eu acho que essa monitorização da digital faz para a direção de arte, porque eu consigo ver o que eu estou fazendo no plano geral, sem pegar nenhum tipo de conjuntivite, nem nada disso naqueles visores, que são perigosos. Olha lá, eles estão lá protestando, a bancada fotógrafa, mas eu tenho que dizer isso aqui. Vamos dar um protetor de ocular para ele novo da próxima vez. Pra ele tudo da PC, não, tô de sacanagem com vocês. É impossível enxergar qualquer coisa naqueles monitores. Não se vê nada no monitor, então isso é uma coisa que hoje, do meu ponto de vista, estou sentindo muita falta. Voltou aquele conchinha e aquele televisor com vídeo acoplado maravilhoso que alguém deve ter comprado nas Casas Bahia e botou para alugar como monitor 35mm, né? E vem numa caixa, é a trolha mais pesada, é mais pesada que o pessoal do som já hoje, o Video Assist de 35. Então eu estou sentindo muita falta disso. Por outro lado, eu rompi com o pessoal da pós-produção. Porque o pessoal da pós-produção acha que tudo entra dentro do como é que chama? Aquele cartão, né? Que não é mais o rolo. Agora é o cartão, né? Sai o cartão. Cartão HD externo. O HD externo. Que aquilo tudo entrou lá sozinho, né? Que ninguém fez. Ninguém escolheu fazer daquele jeito, ou pintar daquela cor, ou que tipo de cenário. Não combinou com o fotógrafo, faz qualquer coisa. Então você faz o seguinte, manda tudo flat para mim. O cara veio falar isso para mim. Manda tudo flat que depois o que você quiser eu faço lá, entendeu? Como se, sabe, isso do ponto de vista da construção do quadro me aborreceu pra caralho. Porque, agora que eu posso ver o que eu estou fazendo e explorar como fotógrafo limites, só ver o que eu quero ver, que eu acho que o essencial do cinema é isso. Você tem que ver aquilo que você quer ver. Essa tese da publicidade de que eu preciso ver o melhor possível o meu produto para que ele... Isso é da publicidade, isso não tem a ver com o cinema. O cinema escolhe o que ele quer ver. E aí esse negócio ficar flat dentro na feitura, eles não te permitem, na monitorização do HD, fazer nenhum tipo de correção, ou de puxar para cá, ou puxar para lá, esquentar, esfriar. Mesmo que você faça, eles desaconselham que você faça isso. Não, mas eu queria fazer isso para ver o que está resultando. Essa opção que a gente fez por esse look. Não, isso aí não é uma coisa para resolver agora, isso é uma coisa para resolver depois. Mas, pô, bicho, eu estou fazendo meu trabalho agora, que eu posso ver o que eu estou fazendo, vocês não vão me deixar ver porque tem alguém que está resolvendo isso a posteriori. Não é assim, não. Você caiu numa equipe aí adversa. Porque normalmente você tem duas monitorações no set. Você tem uma monitoração técnica, que é o sinal flat, quer dizer, é o diretor de fotografia está captando para depois finalizar.
e você tem uma outra monitoração onde é aplicado um LUT, um lookup table, em que você vê o mais próximo possível do look final que você vai ter. Isso me Uma é parece uma monitoração ideal. artística e outra é uma monitoração técnica. Porque isso se aproxima a gente do que a gente está Com certeza. resultando do nosso trabalho. Quer dizer, isso em planos gerais, em sequências complicadas, pô, é uma delícia, porque você está vendo quase que um telecine ao mesmo tempo que você está rodando. Claro. Tem muito detalhe naquela monitorização e você pode ser bastante minucioso em relação a isso. Isso, do ponto de vista do cinema, é bom, é realmente bom. Necessário para quem faz direção de arte e acompanha a feitura, né, do filme, né? Mas se você não tem uma monitoração artística, ou seja, aonde foram aplicados os parâmetros que a imagem deverá ter quando pronta, não faz sentido você estar no digital, porque uma das várias vantagens do digital é você ter um retorno imediato, você ter o feedback do que você está fazendo ali, certo? Por isso é que esse conceito das duas monitorações é um conceito muito claro hoje. Ninguém abre mão, quer dizer, nem a direção e a direção de arte abrem mão de uma monitoração já finalizada ou com a intenção da finalização, nem o diretor de fotografia e o engenheiro de vídeo, as pessoas da área técnica, podem abrir mão da monitoração do flat. Mas tem que ter as duas, não pode ter uma só. E dizer para o cara, ó, você se vira aí, imagina aí que essa parede depois vai ficar rosa, mas agora ela é vermelha. Não é isso. O que foi falado também é que, na verdade, tem até uma transferência aí de responsabilidade, uma vez que na rede não tem o visor óptico, né, na câmera, e os fotógrafos ficam com um monitor pequeno, enquanto quem está sentado em frente a esses outros monitores com grande qualidade e tal, estão vendo muito melhor do que o fotógrafo ou câmera. Isso, o câmera tem que ver o a quadro. transferência no sentido de se tem alguma coisa errada, um detalhezinho, quem está em frente ao monitor tem que tomar esse cuidado. Eu acho que tem uma divisão muito clara do que cada um quer ver na hora da captação. O operador da câmera, que nem sempre é o diretor de fotografia, às vezes coincide, ele quer ver o quadro, né? E para ele ver o quadro inteiro, né, para poder compor a cada momento do movimento o melhor quadro, o melhor enquadramento, ele precisa ter uma visão do todo. Para ele ter uma visão do todo, ele tem que ter um quadro pequeno. Ninguém quer ter um visor grande para operar a câmera. Você, no máximo, vai ter um visor de 4 polegadas. Mais do que 4 polegadas, em vez de facilitar, dificulta o operador, porque ele não consegue olhar para o todo do quadro, aquela distância. A gente tem um limite, que é o ângulo de resolução, né, a acuidade visual da gente. A gente tem ali 1 minuto de arco que a gente enxerga. Então, se tiver um monitor muito grande a uma distância pequena, você vai ter que olhar, né? O seu olhar vai ter que percorrer o monitor. Mas tem menos qualidade que o visor óptico. Tem, é como se fosse um viewfinder. Então, o que eu estou falando é isso, tem menos qualidade. É eletrônico. Para detalhes, É enfim. eletrônico. Tem câmeras que têm um visor melhor e câmeras que têm um visor pior. Eu não sou subsidiado aqui por nenhum fabricante, quer dizer, eu vou procurar não ficar citando fabricantes, mas existe uma diferença muito grande. Existem câmeras, inclusive, que têm um resultado bastante bom em relação ao custo-benefício, o preço delas para a imagem que elas propiciam, e que tem um visor muito ruim, né? Todo mundo reclama, puxa, mas essa câmera tem um resultado tão bom, tem um visor tão ruim, né? E tem câmeras, ao contrário, que tem um visor óptico que você pode botar e que a imagem não é nem tão boa assim, né? Então, eu acho que cada um tem, no momento da captação, um interesse central. Acho que você está certo ao dizer que o diretor de arte, com o digital, ganhou a possibilidade de ver um trabalho dele representado muito mais próximo, né? Porque o vídeo assista para a direção de arte não é nada, né? Não é nem para o fotógrafo, né? O vídeo assista é um instrumento do diretor do filme, né? Ele vai ver a relação entre a distância da câmera ao ator, a interpretação do ator, né? Quer dizer, ele está checando o todo, né? Mas para o diretor de fotografia também não serve, porque ele não tem nada a ver, a latitude é outra, a resolução é outra, é tudo diferente, né? Agora, eu acho que cada parte da equipe tem que defender dentro do set a melhor monitoração possível para a sua área. Então, se você nesse trabalho não tinha acesso a um monitor onde fosse aplicada a correção, o LUT, você devia ter dito, olha, eu quero um monitor aqui,
porque esse monitor técnico não me interessa. Nesse momento agora, eu quero uma aproximação, não quero ver o flat. O flat não me interessa. Interessa para o fotógrafo, mas para você não tem interesse. A culpa, então, é do Adriano Goldman. Ou ele que eu talvez devo falar. da agilidade que vocês Não, eu acho que precisavam ali. a produção economizou a locação de um monitor de alta definição, né? Eu tenho medo que isso vire regra, que eu estou lutando para que Mas tenha, olha- essa solução que você está me dando era tudo que eu gostaria de ter tido, ou que gostaria de ter no futuro em outros trabalhos. Porque Esse é um grande ganho. Ajuda muito. Vamos aproveitar essa entendeu? ocasião, né, que estão todos aqui presentes, diretores de arte, diretores de fotografia, Existe. para que os próprios diretores de fotografia defendam a existência de um monitor com a correção aplicada, né? Não só para a direção de arte, não. Eu acho que o figurinista tem o direito de ver o seu trabalho representado o mais próximo possível do resultado idealizado, não é? O maquiador tem direito de ver, todo mundo tem direito de ver, não é? Porque senão você está jogando fora uma das ferramentas que a captação digital tem, que é essa possibilidade de você ter instantaneamente, né? Que é um upgrade mesmo. É uma coisa muito boa, todo mundo gosta disso. Era engraçado que os chineses, todo mundo da equipe chinesa, que era assistente de câmera, toda a equipe de câmera, os maquinistas, os eletricistas eram chineses. E o que eles fazem talvez seja um dos problemas da nova tecnologia também. Como tudo era wireless, cada um deles tinha uma TVzinha. Então, daqui a pouco, o assistente do assistente, não sei o que, estava mexendo nas minhas coisas. Ele fica assim, ó. O negócio na mão e assim, ó. Aqui, ó. E tem várias pessoas assim no set. Com aquela TVzinha na mão, monitorando, então descentraliza um pouco, assim, mas é uma sequela da democracia no cinema, que é um negócio Só meio tem democracia complicado. quando eles estão fora da China filmando. Eles Lá- aproveitando que lá estavam não fora pode da escolher. China, eles abusaram. Você acha que foi isso, Weber? Eu acho que Não deve ter sido isso. E mas lá achei tinha um engraçado. monitor com boa qualidade, tinha o tal dos dois monitores, Tinha, um monitores flat, com imagem grandes. flat E outro- uma técnica, e uma menina, que a vídeo assiste, ela era um colorista. Ah, que legal. Ela fazia. A única vez que eu vi fazer essas coisas assim no set, aquele tipo de coisa, foi na finalização, foi lá no Telecine. O mesmo tipo de gráfico, o mesmo tipo de correção e não sei o quê. E ela vinha o tempo todo fazendo essa correção. Acho que no RGB mesmo, não é? Contraste. Contraste brilho. e brilho e RGB. E ficava muito bacana. O look que eu vi sendo feito e o look que eu vi projetado, Era muito próximo. muito próximo. Não fiquei surpreso nem negativamente, nem positivamente. Era aquilo lá que deu. Tinha sequências bem bonitas. O dia que o filme passar, vocês vão ver, assim, se passar, né? Porque tem uns problemas gravíssimos. Queria então perguntar aqui para o Valdir como foi a experiência dele, já começando por essa questão do monitor, se só tinha imagem flat ou se foi mais gostoso trabalhar assim, vendo a imagem com mais Um qualidade. microfoninho aqui, né? Dá para ouvir o que está falando, né? O filme do Tadeu, O Amanhã Nunca Mais, é bacana da gente falar pelo seguinte, pena que o Ricardo não está aqui, mas o Samori está ali, pode me ajudar em qualquer dúvida que eu tiver ou qualquer coisa errada que eu estiver falando. É o seguinte, toda vez que a gente fala que o filme do Tadeu é digital, a gente esquece que uma parte do filme do Tadeu também é em 35. Então, assim, era um trabalho mais desafiador ainda conseguir equalizar a direção de arte para essas duas tecnologias. Olha quem está falando das mais antigas e das mais novas. Então, quando o Tadeu me chamou para fazer o filme, e aí nessa etapa da gente conceituar visualmente e uma questão da narrativa visual do filme, eu não sabia que era digital ainda. Então eu sabia da história, sabia o que é que eu tinha que contar visualmente, mas eu não sabia qual era o suporte exato que a gente ia fazer. Depois, e aí a gente encontrou muito tempo antes, eu pensei muito no filme, sabia a história, o Tadeu sempre falava de algo muito colorido no filme, a gente começa pela Praia Grande e numa hora de um grande feriado em São Paulo, e a questão era trazer esse colorido. Então, assim, depois de todos os conceitos, eu soube que era digital, já estava com o Ricardo dialogando sobre o filme, e aí surgiram questões que são as que a gente já levantou aqui, mas só respondendo a primeira de todas, a gente teve uma questão muito boa do grande monitor, de possibilitar ver o trabalho imediato,
e com esse cuidado das cores que estavam flat e depois serem modificadas e dizer assim, ó, vai ficar desse jeito. E aí foi um aprendizado muito grande durante o processo de filmagem que a gente teve. Então, assim, é lógico que o carro e o Lázaro e o núcleo principal, a gente sabia que continuava em todas as tecnologias, e isso era uma questão, o Lázaro com a pele escura e de branco, porque ele é um médico no filme, então isso era um fato. E aí, quando a gente começou, eu sabia que o vermelho era um problema, as cores mais fortes eram um problema, e para mim, assim, que perguntava muitas coisas ao Ricardo, o que me interessava saber era o quanto talvez eu tivesse que intensificar ou desintensificar as cores, saturar mais ou menos das cores que estavam criadas. Então, a gente fez alguns testes, uma pena que os testes não foram feitos nas locações e nos cenários, com cores pintadas já, numa grande escala, que isso é um ponto que a gente está levantando aqui, mas a gente tentou se cercar de várias coisas para que não acontecesse erros que a gente talvez se deparasse com eles e tal. Então, assim, isso foi muito cuidadoso. Eu me lembro de uma questão, assim, e o filme é muito marcado, porque o Tadeu e o roteirista dizem assim, tem um aniversário de criança, que é o aniversário da Juju, que é todo lilás e faz questão de ser lilás. Então, tinha essa cor muito marcada. Tinha um centro cirúrgico que vai para um outro registro de cor, né, com as cores mais caídas. Então, assim, tem uma paleta de cor diversa e enorme no filme. E aí ainda tem um outro dado que é em São Paulo, em dezembro, em pleno Natal, onde tem uma decoração de Natal também muito constante e excessiva em qualquer lugar, e não tem decoração de Natal sem ter vermelho. Então, assim, era uma coisa, o vermelho vai ser encarado de frente, né? Então, vamos perder esse mito assim, do vermelho, vamos lá. Além do que ainda tinha do centro cirúrgico, todo um problema que espirra sangue no rosto do Lázaro, e aí é que tem a aparecer isso mesmo. Então, assim, foram vários testes, assim, o sangue era uma questão super importante que a gente testou, o Samori entrava junto nesse teste, inclusive, para ver essa intensidade, e aí a gente começou a fazer uma gradação desse vermelho. Então, assim, para o centro cirúrgico tinha algo mais intenso, que era da digital, em tal momento era menos intenso, para que eles todos juntos, é claro que depois tem essa pós que vai dar essa unidade, e aí acho um grande problema, nós, diretores de arte, é bacana que tem vários amigos aqui, a gente tem que estar mais presente nesse momento, porque o nosso trabalho pode ser completamente alterado daquilo que a gente pensou inicialmente, então acho que é algo importante de se pensar também. E o que mais que eu posso lembrar assim, do filme? Algo que estava muito presente, assim, todas as externas, todas as noturnas, o filme tem muita noturna, elas foram em 35, assim, às vezes assim, mudava algum detalhe do personagem, então, alguma reação mais pela dramaturgia. Então teve muito isso, e eu me lembro que também tem uma festa de casamento dentro do longa, e o Ricardo, depois das nossas primeiras semanas, disse bem assim, ó, Valdir, as cores têm que realmente serem mais intensas. Porque a gente ia fazer um festa de casamento que é over, é completamente over. Então, assim, a locação é over, é um lugar incrível que a gente descobriu. E aí, uma questão que é muito ligada, e estou vendo que a Verô chegou e daqui a pouco ela está aqui, com o Cássio Brasil, que fez o figurino, era que a gente ia forçar a mão dessas mulheres cafona nesse casamento. Então, eu estava pensando inicialmente em todos os tons de rosa, porque a casa é toda prateada, toda revestida de metal. E aí o Ricardo disse, olha, a gente tem que intensificar as cores. Então mudou o conceito, isso é bacana da gente pensar no meio do caminho, e a decoração e as roupas foram para cores muito mais intensas. Então é pink lascando assim de forte, amarelo, laranja. Então assim, a olho nu dava um medo. Assim, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco em pânico de ver a Fernanda, minha assistente, está aí, também me ajuda. Estou muito bem cercado com Vera, Mara, Cássio, todo mundo, Beto. Estou bem aqui para não falar errado. E aí, então, assustava um pouco, mesmo sendo cafona, mas doía um pouco no olho. Mas a gente, quando começou a filmar, o Ricardo disse, vai dar super certo, vai funcionar. E outra coisa que a gente fazia muito no filme, sempre que era possível... Assim, festa noturna, é isso? Era um interior assim, quase uma noite. Casa entre metal e dourado, que é uma casa exagerada, com luz, uma recepção de casamento. Então, assim, no interior, não eram nas externas. Todas as externas a gente fez em 35, né, Samori? Não teve... Com red, Então, assim, geral era 35. Então, isso acontecia.
E sempre que a gente podia e cabia pela narrativa visual do filme e pelo roteiro, a gente puxava os primeiros planos bem intensos, também por essa outra questão da profundidade de campo e tal. O senhor Ricardo sempre falava muito isso comigo. Às vezes, em algumas locações, eu nem achava tão bacana aquilo, desses primeiros planos, de puxar um elemento para o primeiro plano, e a gente tentava trabalhar essa maneira também para que tivesse algo bem presente ali e a gente conseguisse essa profundidade. Ah, vocês forçavam? A gente não forçava, a gente procurava sempre enquadrar alguma coisa interessante assim, nos primeiros planos e tal, sabe? Porque os personagens, assim, eles são todos muito bem desenhados, mas sempre que era dentro do que a gente queria contar. Então tinham essas características bem presentes no Amanhã Nunca Mais, e aí, pelo que a gente foi vendo durante a filmagem, que é essa a grande facilidade e a questão bacana do nosso trabalho, e agradando aos olhos, assim, eu acho que vai ficar muito interessante dentro do que a gente pensou, assim, e aí evita talvez essa surpresa que a gente tem quando o filme está pronto e quando a gente não participa dessa pós, e aí toda aquela imagem que a gente tomou conta e se desgarra um pouco da gente, assim, e a gente não está do lado vendo, né? Então tudo pode modificar. Então, em princípio, foi muito, muito bacana por conta disso. E como vocês resolveram o problema das cores, do lilás que vocês queriam e do... A gente teve uma variação dos tons da mesma cor, grande. Então, assim, uma das coisas que a gente fazia, por exemplo, no aniversário, que tem assim, um monte de bexiga, tem o roxo mais intenso, o rosa e o lilás. Então a gente ia vendo um pouco pelo monitor, e aí quando aquilo incomodava, a gente invertia as cores e tal, ia lidando um pouco na prática, mas também dentro de um terreno que era de uma possibilidade de erro, assim, porque não tem uma coisa tão certa, assim, eu não estava completamente seguro, não que eu esteja também completamente seguro nos meus trabalhos, mas eu não estava certo, assim como a outra tecnologia que a gente já tinha acostumado a filmar, né? Então a gente tentando acertar aqui e ali, e aí em questões, e um dia o Ricardo chegou para mim e disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, o papel lilás, porque aí tem um universo inteiro lilás, mas o papel lilás do bolo, que aí é a grande questão que Lázaro não chega com o bolo na festa da filha, e é um objeto que está no filme inteiro, esse tom de lilás não deu certo, não funcionou. E aí já não tinha mais o que fazer, porque era um papel escolhido, estava completamente em continuidade, talvez a gente resolva isso na pós, mas esse era um problema, esse não deu para mudar. Porque uma das coisas que eu não quis fazer era não ter preto nas cores, então as cores não tinham pigmento preto. Assim que eu podia evitar, sempre que eu podia evitar isso, eu evitava. Então, já pensando que podia esmaecer um pouco e absorver essa intensidade, não ter essa densidade de preto e de cinza no meio. Então, assim, sempre tinha essa possibilidade, exceto dentro do centro cirúrgico, que não dá para fazer um centro cirúrgico laranja, né? Porque é uma coisa que não existe assim, dentro desse filme. É lógico que uma outra narrativa a gente podia fazer. Então, era um pouco isso, assim, era empírico, assim, a gente ia fazendo erro e acerto, assim, na hora, sabe? E dentro de uma possibilidade que o filme tem, que tudo pode ir para um certo exagero. Pode ser pelo roteiro. Então, às vezes, pode ter um quê de fábula que é mais exagerado nessa história toda. Então, ia meio que nesse caminho, assim. Eu espero que Mas pelo que entendo, Heber, eu acho que o exagero é mais fácil de conter na pós, não é? Eu acho que o mais difícil, se você já tem uma cor que está com baixa saturação, é voltar a saturação daquela cor? A questão não é muito de ser mais saturado ou menos saturado, mais difícil ou mais fácil de controlar. Tem um range, certo? Para mais e para menos, em que você pode operar sem introduzir nenhum ruído na informação. Então, dentro desse range, seja para baixo, menos saturação, ou para cima, você tem como mexer. O que você não pode arriscar é sair fora desse range, para cima ou para baixo, porque essa correção, para chegar no ponto, aí você pode introduzir ruído, né? Mas se você está com mais saturação, mas dentro de um limite, você pode reduzir sem muito problema, né? É não sair fora de um parâmetro. Você tem um limite para cima e para baixo que você pode operar dentro dele, né? Para você poder, depois, na finalização,
ficar com a imagem que você deseja sem a presença do ruído, né? Mas a tendência não é esmaecer as cores? Tirar a saturação? Do digital. Por exemplo, vocês estão citando a Red, a Red acho que chama-se Red One por isso, porque a câmera é 10, mas o Red é One, né? 10. O vermelho é o problema da câmera. Inclusive, eu li no blog do filme um relato do De La Rosa a respeito dos testes que ele fez, e ele justamente, nos exteriores, noite, na rua, ele chegou à conclusão que as lanternas traseiras dos automóveis, aquele vermelho muito saturado, era impossível de captar com a Red, porque criavam uma quantidade de ruído que ele não tinha condições de deixar na captação para tentar fazer alguma coisa na pós, porque o que ele poderia fazer na pós era insuficiente, não ia resolver o problema, ele não ia conseguir reduzir aquele ruído a um nível tolerável. Então, todos os planos mais abertos no exterior, ele optou por fazer em 35 milímetros, né? Então, eu acho que para o diretor de arte, talvez alguém falou aqui da necessidade de testes, eu sou advogado do teste. Eu acho que tudo tem que ser testado. Quando você está no digital, você tem a possibilidade de fazer os testes e assistir na hora. Você faz um teste, calibra o monitor, né, já com o look final, e fica assistindo aqueles testes ali, vendo como é que aquilo está saindo, né? Agora, eu acho que o diretor de arte precisaria ter um conhecimento um pouquinho mais extenso a respeito, no caso da cor, do espaço de cor que aquele formato que ele está sendo usado na captura do filme, certo? Qual é o espaço de cor daquele formato, não é? Existe uma representação sumária do espaço de cor, que é um gráfico, aquele gráfico da ferradura da CIE, né, que é uma coisa antiga. Então, dentro daquele, a ferradura é tudo que a gente vê em termos de cor, né? O que está dentro da ferradura é o que a vista humana percebe. Dentro desse espaço de cor, cada formato, né, cada tipo, cada sistema de captação capta normalmente um triângulo, né? O que está dentro daquele triângulo vai ser reproduzido, o que está fora daquele triângulo é chamado, inclusive, de cor ilegal. O nome técnico daquilo é uma cor ilegal. Quer dizer, não adianta você chegar num set, né, com um figurino ou pintar uma parede de uma cor, que você sabe de antemão que aquela cor se situa fora do espaço de cor que você está usando, né? Então, isso é um trabalho que tem que ser feito entre a fotografia e a direção de arte. Quer dizer, o ideal é que a direção de arte apresente a paleta toda que ela está imaginando usar no filme e mostre isso para o fotógrafo, e o fotógrafo determine o que ali está muito fora daquele espaço de cor, né? E aí você vai ajustar, porque não adianta, quando é fora do espaço de cor, tem um exemplo clássico, né, que todo mundo viu aqui, foi aquela camisa do Corinthians, que era para ser de uma cor e que nunca apareceu daquela cor na televisão, porque uma pessoa Péssimo exemplo, hein, Herbert? Péssimo exemplo. Eu não gostei. Eu discordo inteiramente com Eu você. sou corintiano. Eu só não sou corintiano, acho que isso deve ser citado. Estou dando um exemplo que todo mundo Eu vem conhece. aqui o diretor de arte provocar a gente. Por que aquela camisa saiu errada? Por que eles não conseguem usar a camisa? Porque quem Roxa, né? aquela camisa roxa. Ela nunca saiu daquela cor na televisão, porque a cor que escolheram para fazer a camisa está fora do espaço de cor que a televisão usa. A captação em NTSC não permite aquela cor. Então aquela cor nunca vai ser reproduzida, né? Eu trabalho em televisão direto. Nunca uma cor saiu igual. Nenhuma. Esse é o monitor que você Nem viu a que pessoa. Né? A pessoa tem cores estranhas na televisão. Aquele cara que tem a cor horrorosa fica lindo. E outra cor normal fala, não, esse cara é estranho. Mas agora com a transmissão digital isso vai ser sanado. Graças a... Os televisores digitais não tem nem o botão do rio, você não pode nem mexer na cor. Ele já vem a cor certinha, não tem como... Não dá para você estragar a sua cor, né? Então, eu acho que esse trabalho prévio de teste entre a direção de arte e a direção de fotografia vai deixar claro não só as opções estéticas, mas as limitações técnicas. Você tem que casar a opção estética, né, com limitação técnica. Só fazer um adendo a essa história do Amanhã Nunca Mais.
Quando, no ano passado ainda, o Ricardo estava pensando no projeto, a gente conversou, porque inicialmente o projeto era para ser feito em Super 16. E a preocupação dele é que, para noturnas, que eram praticamente 80% do projeto, o Super 16 ia ter um grão muito alto, principalmente fazendo o filme em 235, que também era o desejo dele e do Tadeu. Então, acho que tem a ver com o tópico que a Vera falou, que é a escolha, né? Por que escolher o digital nesse caso? Eu acho que no caso da Amanhã Nunca Mais, a Red entrou muito por causa disso. Porque o resultado dela era melhor do que o Super 16 nas noturnas, e ela também respondia melhor ao formato 235, que na verdade eu acho que é uma grande sacada do formato digital. Que você pode ampliar isso para 235. Reprogramar o formato. Sem ter o grão do 16. Exatamente. Mas hoje Sem de ter manhã perda, né? eu assisti via podcast a mesa onde estava o Adrian Tegido, e ele levantou essa questão. Quer dizer, por que ele, no Capitu, naqueles interiores, naquela locação grande, ele optou também, achou boa a escolha pela ARD21, justamente porque ali era um lugar que, se ele entrasse com um negativo de 500 asas ali, a granulação, vamos deixar as coisas claras, granulação é o ruído do suporte fotoquímico, certo? A gente pode gostar de granulação, achar um charme gostoso, bonitinho, mas é o ruído do fotoquímico é o grão, tanto que a vida inteira, todos os fabricantes de película ressaltaram que estava ficando com um grão mais fino, fine grain, extra fine grain, né? Inventaram um grão que não aparece, porque é o ruído. Então a gente pode até gostar de grão em algumas situações, mas tem uma hora que você não quer grão, né? E nessa comparação, quer dizer, quando você está em exterior noite, é muito mais conveniente você ter... Inclusive, a Red nem é tão o ideal assim, porque a Red não tem uma sensibilidade notável e ela é balanceada para a luz do dia. Nesse ponto, inclusive, ela é uma exceção. Ela talvez seja uma das únicas câmeras feitas até hoje, digital, que tem um balanceamento para a luz do dia, que não é 13200. E como de noite a dominante não é a luz do dia, fica complicado, né? Eu acho que nesse aspecto seria melhor trabalhar em exteriores noite com uma câmera com balanceamento para 3200. Isso é uma opinião. Quer dizer, se eu fosse escolher uma câmera para fazer exteriores noite, eu escolheria uma câmera com balanceamento para 3200. Bom, estamos aqui agora com a Verônica Julian, que fez o figurino do Som e Fúria, e a gente queria que você falasse um pouco da experiência de ter feito figurino no Som e Fúria. Cadê o Caso? Acho que era legal estarem juntos. Bom. Na verdade, eu cheguei atrasada, mudou o horário, mas eu acho que o Cássio já deve ter falado o suficiente. O Cássio já deve ter falado. Está funcionando? Então, A única coisa que, assim, eu vou ser sincera, era uma loucura tão grande que eu tinha que fazer o figurino. Eu obedecia tudo que eles mandavam. E assim, eu não sei nada de câmera digital, eu sei de roupa. Então, a minha maior preocupação era fornecer a maior variedade de cores e de texturas diferentes. Então, assim, uma Leica tem um brilho e imprime diferente uma cor do que um algodão ou uma lã. Então, eu acho que a única coisa que eu posso acrescentar como figurinista é você dar a maior riqueza. Então, assim, você vai fazer um filme na praia, você usa mais lycra. Então, você ter tons de lycras e materiais que você usa para o trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que, a princípio, o que mais o figurinista pode acrescentar é isso. Porque, tecnicamente, eu não conheço, eu obedeço. E o Som e Fúria, como você fala sobre teatro e você Hamlet, não tem muita cor. Então, e a maioria das pessoas que trabalham no teatro ou ensaiam, eles não usam muita cor se a peça não tem essa necessidade. Então, isso não foi uma grande polêmica. A gente fez um teste, viu o resultado do teste e vimos que funcionava ou não. Mas uma correria e a roupa que dava para ir lá. Assim,
E o quê? Então, a gente fez um trabalho, foi super bem cuidado, mas assim, na verdade a gente prestou serviço à dramaturgia, né? O que o trabalho precisava. E eu acho que o Adriano, o Cássio e o Adriano também foi se adaptando a isso. Mas vocês chegaram a fazer testes com os figurinos, que você falou, de pegar várias peças de figurino e fazer testes? Sim, na verdade, eu mandava as roupas e eles faziam os testes. Então, eles escolhiam o que eles queriam testar de cor e de textura, e os testes que vocês fizeram no municipal eu não fui, mas a gente viu o teste que a gente fez no escritório. Inclusive, a gente usou um escritório que não foi o seu cenário, né? Então, era bem diferente o escritório. Falta de rigor no teste. Então, É o mesmo que o Valdir falou e que acho que no caso do Marquinhos Pedroso também, os testes não foram feitos no cenário, na locação. Os testes foram... Uma coisa que eu acho importante notar, que eu estou vendo aqui a posição da Verônica, é que fisicamente o figurino vem na frente do cenário. Fisicamente, ele aparece antes, né? Porque a pessoa não está vestida. Então, aparece a pessoa, a roupa dela, e depois que vai aparecer o cenário. Então, eu acho que a mesma necessidade de testes para a direção de arte existe no figurino, às vezes até com mais necessidade. Justamente pelo fato da escala em que o figurino aparece, é uma escala maior, está mais presente do que a própria direção de arte. E tem que haver uma integração muito grande, né, das duas coisas. Não só em cor, não, acho que em textura, né, você poder mesclar texturas diferentes e tal. Então, tudo que eu defendi aqui para os diretores de arte, eu defendo mais ainda para o figurino, que é isso, o figurino, a maquiagem também está na frente do cenário, entendeu? Fisicamente. Então é preciso tomar muito cuidado também, você não pode... Isso foi uma outra coisa que a gente queria fazer também nessa mesa, era trazer a Ana Van Steen, que foi a maquiadora da gente nesse processo também, que enfrentou pela primeira vez o digital e exatamente dessa maneira, quer dizer, em primeiro planíssimo, né? Quer dizer, o trabalho dela em cima do ator com a resposta... Os atores não gostam da alta definição, nem do digital, em nenhuma resolução, nem do Oscar, pode ficar pior ainda. Justamente porque é muito mais difícil você disfarçar pequenas imperfeições, né, na pele, no digital, do que na película. Voltando a insistir aqui que grão é ruído, a granulação, mesmo sendo pouca, certo? Ela é uma textura que se superpõe, certo, à existente no cenário, na roupa, na pele, né? Então, você sempre tem uma aplicação, né, o tempo inteiro dessa textura do filme. Né? Isso que dá o smoothness. O digital não tem textura nenhuma na frente. Né? Pode apresentar se você quiser? Pode. Não, você pode trabalhar, inclusive, no digital com os mesmos filtros que você trabalha em cinema, porque é um paradoxo. Passou-se anos desenvolvendo melhorias no campo da ótica, certo? Nos sensores, na estrutura dos filmes cinematográficos, até se chegar a uma qualidade maravilhosa. Eles têm um poder de resolução altíssimo, as películas, as objetivas, e aí ficou demais. Então hoje ninguém ousa pegar um jogo de lentes Zeiss, né, e não colocar nada na frente, deixar a lente nua, né, direto, focalizando a cena, porque tem definição demais. Ninguém gosta disso, entendeu? Então é um paradoxo, passou-se a vida inteira, quer dizer, os engenheiros foram para o lado e os criativos foram para o outro lado. Quer dizer, não se encontraram no final. O produto final da tecnologia tem tanta qualidade que essa qualidade absurda não interessa mais aos criativos, nem à direção de arte, nem ao fotógrafo, nem ao figurino, né? Então é um paradoxo, quer dizer, hoje a gente trabalha o tempo inteiro diminuindo o grau de informação na imagem, tanto na resolução espacial, quanto no espaço de cor, na saturação, na tonalidade de cor, porque é demais, ficou a mais do que... Do que a nossa própria vista, né? As características são diferentes, né? Felizmente, eu acho que felizmente, nenhum suporte nunca
vai chegar a ter as mesmas características da visão humana. Eu digo que é felizmente, porque senão todos estaríamos desempregados, né? O dia que ficar igual, não tem muita coisa para fazer. Então, a gente trabalha, eu acho que a criação trabalha dentro da limitação, né? Você é criativo dentro da incompletude, da onde você não consegue exatamente a transparência total. O suporte totalmente transparente criaria um desinteresse, você não teria mais aonde operar, você opera justamente na limitação, né? Então, não que o digital tenha menos limitação do que o fotoquímico. O Adrian está pedindo aí. Eu acho que é importante, respondendo um pouco a pergunta do Chiquinho, destacar que a gente está falando de vários projetos. A gente falou de Plastic City, falamos de Amanhã Nunca Mais, e falamos de Som e Fúria. É importante destacar que tanto Plastic City como o Amanhã Nunca Mais são projetos feitos para cinema, que são projetos que o grão vai ser, ele vai aparecer a partir do momento que se fizer o scan para cinema. Então ele vai ter grão, e nesse momento o grão vai ser inserido. Então quando você faz uma captação digital em que o fim vai ser a projeção, você sabe que o grão vai existir. E é uma textura que nos agrada, né? Que tira um pouco aquela sensação digital que às vezes a gente não gosta. Que é uma sensação, além de um ruído, mas ele é um ruído orgânico, né? E esse orgânico nos agrada, né? No caso do eu estou usando o ruído no sentido da semiótica. Eu entendi. Algo que não é informação. Não, entendi. Na verdade, é um pouco respondendo à pergunta do Chiquinho, que ele perguntou se o grão pode ser... do Beto, desculpa. Do Beto. Se o grão pode ser inserido. Quer dizer, tanto no Plastic City como no Amanhã Nunca Mais, o grão vai ser inserido mesmo, que não é o caso do Som e Fúria. E outra coisa que acontece no caso do Som e Fúria, mais uma vez falando sobre HD e digital, é que a gente faz uma monitoração inteira em HD, porque a Red Caps é em HD, mas o projeto não vai ser transmitido vai ser down convertido. Quer dizer, quando você assistir isso em standard, você não vai ver a imagem que você viu no set. Mas algum dia vai ser visto em HD também, tem isso. O HD vai dar durabilidade, o que é feito hoje em HD vai ser visto no futuro. E falando mais uma coisa sobre a questão da monitoração que o Cássio disse que ajuda muito na hora que está sendo captado, eu acho que isso precisa tomar muito cuidado, porque ter um monitor HD dentro do set, principalmente que a gente não vai ver um resultado em HD, é uma coisa que muitas vezes atrapalha, né? Porque como você falou, o ator não se gosta de ver em HD. Não. Os defeitos aparecem no cenário, tudo acontece, a gente vê o tecido de outro jeito e a gente não vai ver o material assim. Então, mesmo ter uma monitoração de alta resolução no set, muitas vezes, na minha opinião, não é uma coisa que ajuda. Outra coisa que eu acho muito interessante é que, assim, há 20 anos atrás, um pouco mais, a gente não tinha nem vídeo assist. Não tinha nada. E filmes espetaculares sempre foram feitos. Então, entre os diretores de fotografia e os diretores de arte, a gente precisa entender como é a forma que a gente vai atuar no set. E a forma de atuar no set, muitas vezes, é aquele antigo ritual de ter a possibilidade de olhar no visor. Mas é que ninguém abre mão do avanço tecnológico. Ninguém abre mão. Essa que é a verdade. Não, sem dúvida, mas a gente precisa tomar cuidado. Eu me lembro que quando você faz Som e Fúria vendo uma monitoração em HD, não é como a gente vai ver a imagem na televisão. Não, você vai ter uma degradação que vai dar o converter para standard. Né? Exato. Mas é o que eu digo, algum dia vai se ver em HD, aquilo ali. Hã? Você pode botar Não, você... Isso, olha, você pode perfeitamente ter um down conversorzinho, um AJA no set e ver em down convertido, é possível isso. Não é? A primeira vez que eu trabalhei com HD, que era uma novela, tinha 6 câmeras HD, a gente tinha um monitor no set, down convertido para standard, para a gente justamente ver isso. Será que a gente vai ver essa informação quando chegar na televisão da Dona Maria, lá no Tatuapé, o CCE dela, vai ver isso? Né? Então, eu acho que está certo. Da mesma forma que você quer ver a qualidade, você quer ver também o resultado final, objetivo. Quer dizer, o que o espectador hoje vai ver daquela imagem. Eu digo isso, porque assim, às vezes que eu tive a possibilidade de trabalhar, às vezes, por exemplo, no caso de Capitu, que apesar de tudo foi transmitido em HD, ninguém vê em HD, porque a gente não tem HD em casa, mas a quantidade de informação que a gente vê é muito grande. Uma coisa que me incomodou é isso. Fica um monte de gente olhando uma imagem que tem uma resolução absurda, né? Muito mais do que a gente vai realmente ver.
E um monte de gente começa a dar opinião, né? A parede, o detalhe, etc. E você fala assim, gente, desculpa, a gente não vai ver isso, a gente não vai ver isso. Isso no set. Não, set, é normal. Quer Mas dizer, é porque interessante isso, a gente né? está monitorando uma imagem Que não vai chegar ao olho do que não espectador. vai chegar ao olho do Além espectador. É. Mas olha, no Só fotoquímico... uma atenção, né? Para ter Não, tudo bem, então eu durabilidade. citei... Para ter durabilidade. Não, o que eu acho é o seguinte, a monitoração... Não, eu entendo isso, Hugo, mas assim, no caso do momento que você está avaliando na correria, como a própria Verônica falou, avaliando questões conceituais do projeto, às vezes atrapalha, né? Mas, olha, deixa eu fazer uma observação. Dentro do fotoquímico acontece a mesma coisa. Você vê um copião. O copião, em termos de transformação da característica da imagem, ele é sempre uma terceira geração. Você tem a objetiva, né, que forma a imagem, que já tem uma perda de contraste. Quando você tem uma perda de contraste, você tem uma perda de resolução espacial. Você tem o próprio negativo, onde a imagem é formada, que também tem uma perda de contraste e logo uma perda de resolução espacial. E você tem a cópia por contato, que é o copião. Só que quando isso vai bater na tela, você vai ter mais uma intermediação, pelo menos, certo? Porque ninguém mais é louco de colocar o negativo original de câmera tirando cópia. Já foi tempo que se fazia isso, graças a Deus não se faz mais. Inclusive a gente está dentro da Cinemateca, que é o lugar onde se deve defender isso, você tem um internegativo do filme. E depois você tem a cópia de exibição e tem a objetiva do projetor do cinema. Então, você, quando vê um copião, você está vendo 3 gerações. Quando você está vendo o filme no cinema, você está vendo 5 gerações. Então, também não é a mesma coisa. Quando você assiste o copião no laboratório, vê lá, tirado direto do negativo e tal, ele tem uma qualidade que você nunca mais vai ver aquilo. Nunca mais vai ver aquilo, porque você vai ter uma outra geração, né, uma intermediação, e você vai ter uma cópia e você vai ter novamente o projetor. E, logicamente, o projetor da maioria das salas não tem a mesma qualidade, não está tão calibrado quanto o projetor do laboratório, né? Então, eu acho que essa perda é natural. Eu acho que o profissional ele quer ver o seu trabalho na melhor qualidade possível, considerando que ele vai ser degradado em vários níveis. Muita coisa do que a gente faz hoje, Adrian, vai ser visto num celular. Certo? Aí é uma tristeza total. Para o diretor de arte, a pessoa, você faz um cenário todo cheio de detalhes, de linhas finas e tal, vai virar uma mancha ali, não é? Então a gente tem que ter consciência disso. A nossa monitoração, o nosso dever é entregar o original, o master, com a melhor qualidade e mais adequado, porque qualidade é uma coisa genérica. Não é? A gente não está falando aqui de comercial, a gente está falando aqui de dramaturgia, né? Longa-metragem, minissérie. Então, quando a gente fala nesses formatos, o mandatário é a dramaturgia. Tudo vai estar a serviço da dramaturgia. A cinematografia está a serviço da dramaturgia, a direção de arte, o figurino. Tá... Ficção. Em ficção. Falando de ficção, né? Acima de tudo. Em ficção, é isso que manda. Então, acho que essa ideia de qualidade é uma qualidade daquele produto, né? Daquele filme. Né? Eu fiz o Zé do Caixão com o Zé Bob. Que foi um filme quase 85%, 90% ele é ótico. É um filme feito à antiga mesmo. E eu me surpreendi positivamente muitas vezes, porque estava lá vendo no Conchinha, achava que estava muito claro, falava de vez em quando com o Zé, mas vou insistir com o Zé Bob 3 vezes, vai me dar porrada, né? Eu só deixa o saco, ele e o Ulisses. Vou falar, vocês estão fazendo alguma coisa errada? Falei 3 vezes, né? 2 vezes, da terceira já falei, deixa eu ficar quieto, eles devem estar fazendo o negócio certo. E a marcação era outra realmente, quer dizer, o pulo de qualidade, o pulo estético, de contraste, de saturações e tal, o resultado que ele conseguiu oferecer no final, foi muito além do que eu esperava. E eu tenho alguma experiência nesse negócio. É que o filme tinha ousadias, eu sabia que tinha essa limitação. Pô, mas é ótimo, Zé, a gente tem que tomar cuidado, depois a gente consegue corrigir. O famoso Nossa Senhora do Telecine bem feito, né? Não tinha isso. E o filme hoje concorre, é finalista aqui com fotografia.
E espero que vocês votem. Na tradição, família também. Mas sabe uma coisa? e grão. Mas eu acho que é assim. Pode falar. Alverô vai falar. O que eu acho é assim, você fazendo digital ou em película, você tem que fazer bem feito. Então, assim, a parte do figurino, você tem que ser rico nos detalhes, você tem que procurar textura. E assim, como você está fazendo televisão e falam que é digital, sempre acham que você tem que gastar menos dinheiro. Não sei porquê. Então, reduz a equipe, começa essa conversa. Eu não vou falar sobre sindicato, que é meio traumatizante, está todo mundo cansado sobre esse assunto. Mas é assim, eu acho que o set funcionar, como o Adriano falou, você não ter um grande monitor, você tem que ser rigoroso no que você está vendo e como você está cuidando do seu acabamento e do seu trabalho. Então, eu acho que, assim, a minha experiência do Som em Fúria, sensivelmente, um teste ou outro, uma cor na pele ou outra, isso mudou. Mas a maneira que você faz o trabalho não mudou. Você tem que fazer direito, assim. É verdade, porque existe uma ilusão. Ah, isso vai mudar depois. Não, nada, não tem, assim, acho que como figurinista, você não pode pensar que vai mudar nada depois, no sentido dos detalhes e do você fazer a coisa que você está vendo lá ou no monitor o melhor possível, sabe? Acho que não tem muleta de nada. Assim. Eu acho que a harmonia visual que está presente em frente da câmera, certo? Ela vai ser mantida, né? Assim como o contraste da cena, a direção de onde vêm as luzes, isso não dá para mudar no telecine. Entendeu? O que a gente precisa entender hoje é que existem coisas que podem ser feitas na finalização e outras que não podem ser feitas na finalização. Eu, como diretor de fotografia, me concentro atualmente naquilo que eu não posso mudar. Por exemplo, eu não posso mudar no telecine a direção dessas luzes que estão aqui. Elas vão ser sempre nesse ângulo, sempre nessa altura, então isso eu não posso mexer, certo? O contraste intrínseco da cena, o valor que tem no fundo e que tem aqui, também eu posso mexer, mas esse valor não vai ser alterado, né? Então essa harmonia que ela está falando, que ela se preocupa, né, com as coisas em si, ela tem que ser, se não preservada, nem sempre você está fazendo um filme de viés naturalístico, às vezes você está fazendo o Zé do Caixão, que é uma coisa que é uma fantasia louca, né? Mas se você não vai preservar, ao menos você vai alterar aquilo com uma intenção, né? Então você tem o dever de preservar, né? Se não a imagem naturalista, a intenção tem que estar preservada. Quer dizer, você não adianta chegar na finalização com uma imagem cheia de aspectos que não são transformáveis ou modificáveis na finalização. A gente tem que ter bem claro isso. Isso dá para fazer, isso não dá. Porque não é uma mágica, não é uma varia de condão que você vai lá e toca e muda tudo, né? Embora a gente possa mudar, sei lá, a cor dos olhos do ator, isso dá para mudar, isso não é difícil, certo? Agora, uma relação de contraste, uma direção de luz, não tem o que fazer. Como para vocês, a textura de uma coisa, um suéter de lã, ele nunca vai virar uma blusa de cetim. Não tem jeito, é uma coisa intrínseca, né? Então, eu acho que o trabalho hoje, muito da gente, é saber justamente aquilo que pode ser mudado, aquilo que não pode ser mudado, para a gente se concentrar mais, investir mais tempo e mais massa cinzenta, naquilo que não pode ser mudado, porque aquilo não vai voltar atrás, né? Ou depois, você está lá no ar-condicionado, na finalização, né, podendo repensar alguns aspectos do seu trabalho, mas alguma coisa está lá e não vai mudar. E essas aí são as preocupantes, essas que você tem que se concentrar mais. Fazer uma pergunta? Deixa eu... alô? Eu gostaria de saber, por parte dos diretores de fotografia que tiveram experiência com digital, acho que há muito tempo atrás, uma das coisas que foi mencionada com o trabalho do digital era o excesso de informação. E se vocês tiveram alguma experiência, houve algum comentário com relação à definição, de muita definição, no que diz respeito, a gente pode aqui fazer um exemplo, tipo envelhecimento, se teve que tomar mais cuidado, se teve alguma preocupação com relação, vamos dizer assim, a junção de duas tapadeiras, como é que tinha que dar esse acabamento, alguma coisa. Mudou essa parte na questão, não só
na questão, vamos supor, de detalhe, do figurino, de textura. Se o excesso de informação nas texturas mudou essa parte de envelhecimento, essa parte de tapadeira, essa parte de acabamento do cenário. Queria pedir para o Rodrigo e para o Eber, se a gente pode... A Vera tem aqui o texto do Marquinhos, que fala um pouco sobre isso, e a gente também está já no final aqui do tempo, então ela vai ler e depois a gente volta também para essa resposta, complementando o que for preciso. Bom, o Marquinhos mandou esse e-mail hoje com esse texto para ser lido aqui. Bom, o desenvolvimento do trabalho de arte no filme Condomínio Jaqueline, do diretor Roberto Moreira, com fotografia do Tintim, Marcelo Trota, foi marcado pelo uso da câmera RED com software Build 15. Foram usadas objetivas Zeiss T2.1, sendo as lentes recorrentes a 24 mm, 40 mm, 85 mm e a 135 mm e filmado em 4K para conseguir a melhor imagem e profundidade, sendo usada a T2.8 para os desfoques pontuais e filtros de densidade neutra para baixar o diafragma. Coisas que não podem ser mudadas na finalização. Profundidade de campo não tem como mudar. De pronto, sentimos a necessidade de fazer testes com a câmera, já que ela lê a realidade à sua frente de uma maneira particular, bastante distinta do que os nossos olhos veem. Partindo de muitos testes de imagem, fomos resolvendo questões pontuais. A primeira delas era no cenário. Tínhamos um conjunto de apartamentos do mesmo prédio e, apesar da unidade arquitetônica necessária, cada um deles deveria expressar identidades pessoais e individuais dos personagens através das texturas e cores das paredes, acabamentos, móveis e utensílios. Testamos a captação em distintas horas do dia e de distintas cores em paredes e alguns objetos até chegarmos numa paleta adequada a cada ambiente, ao que imaginávamos para cada personagem. Não pudemos fazer como sempre fazíamos, simplesmente escolher as cores que nossos olhos viam, mas sim pensando em como a câmera veria. A proposta era estabelecer no filme um aspecto de naturalidade e verossimilhança, mas não necessariamente um naturalismo rígido. Os materiais e as técnicas de pintura de arte e tratamento deveriam tomar um caráter preciso. Muitas técnicas de pintura de arte, para demonstrar o uso ou má pintura cansada e antiga, se mostravam nos resultados dos testes falsos e pouco convincentes. Reinventamos técnicas até chegar a um resultado próximo ao imaginado. A segunda foi a caracterização dos personagens através da maquiagem, figurino e acessórios. Tínhamos alguns desafios, como não deixar evidente que um dos principais personagens, que era um transexual, ou um conjunto de outros personagens que habitam um ambiente rock and roll, noturno e baladas, não descambassem para caricatura, porém fossem undergrounds mais verossímeis. Técnicas como pintura em airbrush, que eu nunca havia usado, foram pesquisadas e utilizadas. Uniformizamos os produtos de maquiagem para manter as cores dos produtos estáveis, pois viam-se sutis diferenças de cor e texturas em produtos de marcas distintas, aparentemente iguais. Fomos buscando uma maneira de chegar a uma maquiagem de caracterização sem que ela fosse explicitamente maquiagem. Mas tudo era muito visível e a não maquiagem exigia adaptações significativas, e testes e retestes. No figurino, a mesma coisa. Se queríamos uma roupa que mostrasse qualidade, o material e acabamento deveria ter essa qualidade inerente. Não se vende gato por lebre, o que talvez seja bem mais dispendioso, que aquela coisa até que a Verô falou. Construir um conjunto cromático coeso do filme pediu uma redobrada atenção na construção de cada quadro no que concerne a direção de arte. Como a Red dá uma cara totalmente precisa à imagem, os contornos ficam sempre muito definidos, é tudo muito limpo e perfeito e não era essa a nossa intenção. Trabalhamos bastante com a distribuição dos elementos de cena. Através das sobreposições de elementos e objetos, suas cores e texturas, brilhos, opacidade e transparências, subvertemos essa limpeza. Eram vidros sujos, cortinas e coisas compostas de maneira a confundir essa tendência ao sharpness total que a câmera tem. Caberia falar ainda de vários aspectos em que o cinema digital e a direção de arte se confluem e se redefinem, como a maior participação da direção de arte na pós-produção,
na direção de arte no aspecto conceitual e imaterial do filme, cenários virtuais e até maquiagem e figurinos virtuais. Elementos não usados nesse filme, mas pertinentes à nova tecnologia. Mudam-se os artistas, as telas e os pincéis estão por aí há 700 anos. Adaptações às novas tecnologias são claramente necessárias em toda a história da arte e da própria cultura. Não nos desfazemos do que acreditamos, somamos e mudamos as crenças. Procuramos possibilidades. Procuramos encontrar nossa medida, buscando fora e dentro dos nossos limites, o olho e a mente dos nossos limites. O olho e a mente são nosso parâmetro para a construção de uma imagem. Já sabiam Goethe e os impressionistas. As técnicas e instrumentos são técnicas e instrumentos. Há que conhecê-las. Beijos, Marquinhos. Para quem não estava antes, esse é um texto do Marcos Pedroso, que fez o Condomínio Jaqueline, com direção de fotografia do Marcelo Trota Tintim. E o direção? E direção de Roberto Moreira. Bom, a gente precisa fechar. A pergunta do rapaz lá tem que responder. Era Você para arte, né? O Marcos respondeu um pouco aí no texto dele. Tá Respondeu. E que não tem regra, continuamos sem regra, eu imagino. É a experiência que vai nos contar e os testes e testes e testes. Eles fizeram muitos testes, pelo visto, né? Até porque foi o primeiro, acho. Foi o primeiro filme que foi feito. E eles tiveram esse tempo e a produção se dispôs a fazer testes. Então, eu acho que para eles foi super importante essa experiência de testar para ver, porque eu fico pensando da nossa conversa toda que é quase como preto e branco, né? O que você está vendo não é o que vai para a tela, porque eu estou acostumada, o que eu estou vendo eu sei como é que vai para a tela na película normal, né? E nos processos mais tradicionais. Mas nesse caso, o que o olho vê é o que o coração sente, mas não é o que vai para a tela. Ou não é o que o coração sente, como o Valdir falou, que incomodava muito ao vivo e a cores, mas na tela está ok. Então é uma coisa gozada, né? Imagina os atores num lugar incomodativo. Deve ser uma coisa estranha você tanto os atores, quanto os diretores, quanto o fotógrafo, quanto o diretor, já todo mundo está num lugar que não está falando a linguagem que se quer falar, mas que vai falar, espera um pouquinho, vai falar do jeito que você está pensando. É curioso esse processo. Hoje fazem filmes inteiros nos Estados Unidos em croma. Pois é. Sin City é um filme que não tem um cenário nada real. Agora... É complicado, para o ator é complicado. Muito complicado. Para todo mundo é complicado. É no nada que você está fazendo. Só tem uma discordânciazinha, é chato discordar de quem não está presente, mas... eu não vou responder. Mas que no final ele diz que os instrumentos, não é? Por favor. Procuramos possibilidades, procuramos encontrar nossa medida, buscando fora e dentro dos nossos limites. O olho e a mente são nosso parâmetro para a construção de uma imagem. Já sabiam Goethe e os impressionistas. As técnicas e instrumentos são técnicas e instrumentos. Há que conhecê-las. Então, mas eu acho que os instrumentos, os novos instrumentos, eles alteram a linguagem. Eu acho que a evolução do instrumental no audiovisual alterou muito a forma de narrar o audiovisual. Se você olhar toda a história do cinema, até porque o audiovisual sempre teve um aspecto... as grandes transformações foram reativas, né? O cinema sonoro veio reagir ao rádio, que estava tomando o público do cinema, né? A tela grande veio como reação à televisão, que também estava tomando o público do cinema. Agora o 3D está vindo aí também como uma reação, essa domesticação, né? Você fica em casa com um Blu-ray, uma televisão LCD gigantesca e não sai de casa, né? Então, eu acho que os instrumentos novos, né, as câmeras digitais, elas estão mudando e vão modificar muito a narrativa audiovisual. É uma ilusão a gente pensar que existe um pensamento estético e criativo descolado dos meios materiais que realizam esse pensamento. A integração é muito maior do que a gente imagina, né?
Isso está presente em outras, arquitetura, por exemplo, ela é ditada de alguma maneira pela qualidade, pelas características de resistência, tal, dos materiais que existem naquele lugar. Né? As pirâmides só existem daquele jeito porque tinha aquela pedra lá para fazer a pirâmide. E os escravos. Hã? E os escravos. E os escravos. Acho Né? que Os materiais e a mão de obra para fazer aquilo daquele jeito. Então, eu acho que a gente tem que se dar conta que nós estamos sendo, a nossa forma de fazer audiovisual está sendo modificado por esses novos instrumentos, por esse novo instrumental que está por aí, né? E a gente tem que perceber isso. E outra coisa também que a gente tem que perceber é que a diversificação das mídias, o fato de você fazer um produto que vai para uma tela enorme, né, para uma tela média e para uma telinha de um celular, né, vai te obrigar a uma escolha. Você tem que escolher para que mídia você está fazendo. É impossível fazer alguma coisa que fique bem, certo, em tamanhos tão díspares, né, uma coisa tão grande, numa coisa média, numa coisa pequena, né? Então a gente também vai ter que fazer uma nova escolha. A gente vai ter que se posicionar para cada trabalho, né? Isso que o Adam tinha colocado aqui. Esse trabalho ele não ia para a tela grande, ele ia, né? Mas a gente nunca sabe onde vai parar o nosso trabalho hoje, né? Você assina um contrato, inclusive, onde tem uma expressão muito gozada, né? Todas as mídias, né? E acho que venham a ser inventadas. Quer dizer, a gente faz um contrato para uma coisa do futuro, né? Quer dizer, se no futuro existir uma holografia 3D, eles vão pegar os nossos produtos, vão transformar numa holografia 3D e a gente vai estar lá, né? Porque o contrato prevê o futuro. Né? Então a gente vai ter que fazer opções sim, e a modificação tecnológica vai alterar, já está alterando a forma da expressão audiovisual. Não tem como escapar. Eu acho que o Valdir está querendo fazer uma colocação aqui. Eu quero voltar num ponto que a gente falou várias coisas aqui, e aí a gente tem que encerrar, mas são assuntos muito longos e tal. E acho que o Tegido falou uma coisa que foi o que mais me agradou ouvir, que é o seguinte: nada é melhor do que você colocar o olho ali e ver o seu trabalho. Então, eu acho que nesse momento é um momento que você também está tão fundamentado no que você já fez, que você, junto com o fotógrafo, junto com o diretor ou os diretores, você sabe que o trabalho vai funcionar. Porque senão, me assusta um pouco, assim, o começo do e-mail do Marquinhos é tanta tecnologia, tanta regra, tantos números e códigos, de que a gente pode ter pela frente. Então, assim, é complexo pensar nessas coisas todas e tal, a gente tem que saber a mídia, tem que saber para onde a gente vai e tal. Mas nada substitui aquele primeiro fundamento, que é o do nosso trabalho. E tem uma hora que vocês me perguntaram, as bexigas que eu citei do aniversário e tal. Então tem uma hora que você vai, pela sua experiência, ou também sem medo de acertar ou errar, porque senão a gente fica muito na questão de ter que acertar para essa mídia que você vai trabalhar, ou essa nova tecnologia. Então eu acho que o Condomínio Jaqueline, o Amanhã Nunca Mais, o Sonho e Fúria, e todos os filmes que a gente está fazendo, que agora são em digital, vão responder para a gente mais para frente coisas que dão muito certo, coisas que não vão funcionar, porque não tem essa questão imediata, assim, da gente saber essas respostas, assim, é isso que a gente está no ar e tal, né? Então são coisas que... Mas o que a gente pode pensar é que essas formas de captação, elas têm uma leitura de cor particular, uma leitura do espaço particular. Não sei como elas são ainda em relação ao movimento de câmera, se dá para fazer câmera na mão, se não dá. 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 Olha, uma coisa que eu também... A gente só tem que entender que existem outros parâmetros no ar, né? Olha, e que a gente tem que lidar com eles, claro, porque como eu falei antes, só a experiência não existe regra, mas a gente tem que estar consciente de que esses novos parâmetros estão no pedaço, né? Agora, Adrian, então se você, no caso da câmera lá do Captou, vocês tinham um visor óptico. Então, olhando no visor óptico, você está mais... Aquela imagem do visor óptico está mais correspondendo ao que vai ser no final, é isso? Do que a tela? Não necessariamente, Mara, mas o que acontece, se você for avaliar no mesmo edifício que você tem que estiver operando câmera, e você
tiver necessidade de ficar o dia inteiro operando, lendo visor eletrônico, é muito cansativo. É muito cansativo e você perde o critério estético. Então, o visor óptico, o visor eletrônico, é um visor, na verdade, mais técnico no sentido de você acompanhar o enquadramento muito mais do que você avaliar critérios estéticos e conceituais no visor eletrônico de uma câmera digital. O que eu gostei mais muito difícil. Para avaliar isso, é melhor olhar no monitor HD. Mas na Red não tem, né, esse visor óptico? Não, a Red não tem um visor óptico. Tá. Mas o que eu gostei mais do que o Tecido falou é que a gente tem que repensar e reforçar a parceria entre a direção de arte e a fotografia, para poder compreender e para poder explorar e otimizar essas novas possibilidades. Isso que eu acho que é um processo que, desde que eu comecei a fazer cinema, só vem num crescendo, essa parceria cada vez ficando mais forte. Eu acho que isso é muito importante, porque no caso do Plastic City e no Amanhã Nunca Mais, são projetos que foram finalizados, eu acho que Amanhã Nunca Mais não foi finalizado, mas vai ser finalizado para cinema. Aquilo que eu falei, o grão, no caso do Plastic City, já foi inserido e no Amanhã Nunca Mais vai ser inserido. Mas, por exemplo, pode também ter uma captação de longa-metragem, como o projeto do Murilo Salles, por exemplo, que agora não me lembro o nome, que ele foi só para mídia digital. Então, ele foi captado em digital e ele não tem grão, e não vai ter grão. Então, é muito importante, acho que tanto para a direção de arte, como para fotógrafo, qualquer pessoa que esteja envolvida no projeto, entender qual é a mídia. Né? Essa é a pergunta principal. Qual é a mídia principal? É óbvio, como a Eber falou, que o negócio vai para celular, vai para tudo quanto é lugar hoje em dia. Mas qual é a mídia principal que a gente vai trabalhar? Gente, vamos encerrar. A gente está precisando encerrar. O Eber está querendo fazer mais uma colocação, assim como o eu não Cássio. respondi. Ela me perguntou a respeito da cadência, se a câmera na mão funciona. O que eu queria deixar claro, respondendo a pergunta dela, é que nem sempre o avanço tecnológico, certo, é para melhor. No caso da cadência, por exemplo, o ideal não é que o digital ficasse nos 24 quadros do fotoquímico. Seria o contrário. O fotoquímico, 24 quadros por segundo, é menos informação do que 30 ou 60. Né? Então, nem sempre a tecnologia anda para frente. Né? Tem um ditado, uma frase feita, de que os mortos governam os vivos. O que quer dizer isso? A tecnologia pré-existente condiciona aquela que está vindo. Né? Então, no caso da cadência, o ideal teria sido passar tudo para 30, não andar para trás para 24. Certo? Mas como a tecnologia instalada, as salas de exibição eram 24, então ficava mais fácil transformar o material digital para película, mantendo os 24 quadros. Então, se recuou de uma cadência mais alta, mais informação por segundo para o nosso córtex visual, para cair para os 24, que era a tradição. Então não anda só para frente, não, muita coisa anda para trás. E algumas andam para o lado, né? Mas no final chega tudo. Eu só queria falar, assim, um pouco defendendo a nossa maneira de tratar as coisas. Eu, às vezes, me sinto me justificando como se justificaria um ator a respeito disso, entendeu? Assim, ó, é 16 milímetros, não precisa dar muita coisa, não, eles não vão ver muita coisa. Esse filme é digital, hein? Dá o tom certo, pompa a voz. Quer dizer, é uma coisa. Eu não sei fazer de 2 ou 3 maneiras diferentes, eu sei fazer de uma maneira. Perante aquele roteiro, que é um projeto, a gente, em geral, tem a mesma aproximação, eu, Verônica, eles. Quer dizer, esse assunto eu costumo assim, discutir bastante. Acho que os alertas do Marcos, acho que a gente está aqui para trocar informações sobre riscos que a gente está correndo e problemas que podem acontecer. Mas eu, como diretor de arte, não tenho a menor preocupação quanto a isso. Eu só sei fazer de um jeito e eles me contratam, e acho que contratam a gente para fazer do jeito que a gente sabe fazer. Sabe? Essa cultura, esse ritual que o cinema nos emprestou, tudo isso que o Marcos falou, que está perfeito, são coisas que a gente aplica à nossa prática em qualquer formato que seja. Preocupações, né, com coisas como elas estão respondendo, se é Fuji, se é Kodak, isso tudo já por si só já é uma diferença imensa, né, em termos de resposta, que tipo de filme que você está fazendo. Essas variáveis sempre existiram e vão continuar existindo, e as dúvidas vão continuar existindo. Quer dizer, e eu acho que a gente tem que encarar o roteiro da mesma maneira. Para a gente vai mudar muito pouco. Eu acho que isso vai ser bom para o cinema. Penso muito nos meus amigos da Foto Steel, quer dizer, todo mundo agora fotografa com câmera digital.
do melhor dos fotógrafos, e isso não mudou nada a linguagem dele. Ele continua fazendo fotos tão boas dentro daquela linguagem, e isso não é assunto. E eu acho que cada vez mais a gente tem que alertar, prestar atenção nisso, mas isso ser menos assunto. O nosso buraco é mais embaixo, a gente sabe que é isso, né? É como tá dentro da produção, como trabalhar antes, que tamanho tem essa equipe, qual que é o compromisso da direção de arte com a conceituação do filme, com a pré-pré, quanto tempo você entra antes. Gente, esses assuntos. Pois não, o senhor quer fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Vocês vão me desculpar, desculpe, mas realmente o nosso tempo se foi. Eu queria propor, acho que esse tema bacana, todo mundo gostou, eu queria até propor para vocês, a gente cedeu uma sessão ABC que a gente faz uma vez por mês, passamos um filme que vocês escolhem e a gente faz uma sessão sobre direção de arte. Eu acho que é bacana para todo mundo, a gente pode fazer uma coisa diferente, tá bom? Me desculpem todos, mas... Obrigado, professor. Temos gente esperando. Obrigado. Foi só eu falar em câmera digital que ele cortou o debate imediatamente. É represália. Ele já tinha feito uma advertência. Ele já tinha feito... Alô, alô. Gente, é o seguinte, ó, vamos dar um intervalinho de 5 minutos, porque o Godoy já está aqui para poder apresentar a palestra dele sobre 3D, tá? Por favor. 5 minutinhos só, hein?